Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai começar a trabalhar o tema globalização. E o tema globalização, ele é simples de entender, porque nós vivenciamos isso, a gente vivencia a era da globalização, mas é legal a gente entender quando que ela começou e enxergar também todas as transformações mundiais que aconteceram a partir desse processo. Porque, assim, nós nascemos já no contexto de globalização, só que ela tem se intensificado cada vez mais, e entender, na verdade, tudo isso que ela gera, porque, assim, por mais que a gente viva, às vezes a gente não consegue entender tudo que é influenciado por esse processo, tá? Então, antes de fato a gente falar o que é globalização, eu vou começar com um contexto histórico, para a gente entender a partir de onde que a gente considera que a globalização começou a acontecer, tá? Inclusive, assim, tem um documentário extremamente famoso, né, que se chama Por uma Outra Globalização, de um geógrafo também famoso, inclusive ele é uma referência mundial, ele é um geógrafo brasileiro, tá? E ele é uma referência mundial a respeito do estudo do processo de globalização. Ele já faleceu, mas ele revolucionou a maneira como a gente enxergava a globalização. Então é o seguinte, né? Nesse documentário, que inclusive mais para frente eu vou pedir para vocês assistirem, ele começa falando que o processo de globalização ele começa lá no período das grandes navegações. E por que no período das grandes navegações? A partir da segunda metade, na verdade, a partir do século XIV, do século XV, para ser mais específica, final do século XIV e do XV, várias nações europeias elas vão começar a investir na evolução dos sistemas de transporte. Então, a ideia vai ser que os sistemas de transporte, que naquela época eram caravelas, fiquem mais rápidos, né? E também vão começar a aprimorar os sistemas de comunicação, tudo bem? Bom, só que esse processo ele vai começar lá. A partir de 1500, isso vai se intensificar, né? Cada vez, então, mais os sistemas de transporte, de comunicação vão sendo aprimorados. Eles se aprimoram de forma bastante intensa a partir da primeira Revolução Industrial. Porque a primeira Revolução Industrial ela vai gerar, então, os primeiros motores a vapor. As máquinas a vapor que vão gerar, então, motores a vapor, que vão fazer com que os navios fiquem muito mais rápidos, assim como também outros sistemas de comunicação vão surgindo a partir desse período, como, por exemplo, o telégrafo, né? E depois, mais para frente, o telefone. Bom, dentre a primeira e a segunda Revolução Industrial, vamos lembrar que a diferença entre elas é que na segunda Revolução Industrial são descobertas novas fontes de energia, como o caso do petróleo. E aí vão surgir os motores a combustão, que vão funcionar pela queima do petróleo e de derivados do petróleo. E isso vai fazer com que os sistemas de transporte fiquem mais rápidos ainda. Então, quer dizer que os navios eles vão ganhando mais capacidade para transportar carga, e quando eu falo carga, eu estou falando matérias-primas, recursos naturais, assim como mercadorias, e claro, junto com isso, pessoas, né? E eles também vão ficar mais rápidos, então eles vão conseguir chegar em outras áreas do mundo também de maneira mais rápida, tudo bem? Bom, enquanto isso foi acontecendo, como eu disse anteriormente, isso foi gerando uma evolução do sistema de transporte. Então, inicialmente foi o telégrafo, depois a criação do telefone, e aí, no início do século XX, isso vai se intensificar cada vez mais, até que em meados de 1970, a gente vai ter a terceira Revolução Industrial acontecendo. E a terceira Revolução Industrial, ela é caracterizada pelo desenvolvimento da informática, do sistema rede, que é o que a gente chama de internet atualmente, assim como também desenvolvimento de cabos de fibra ótica, que vai fazer com que informações circulem mais rapidamente e intensamente pelo mundo. Além disso, os satélites, por conta da Segunda Guerra Mundial, eles já vinham se desenvolvendo, e a partir de 1970 nós vamos ter satélites que vão transmitir informação, e assim como também, junto com o sistema rede, que no caso, atualmente a internet, vão fazer com que várias áreas do mundo consigam se comunicar por meio dos computadores, ou seja, por meio da informática, que vai ter se desenvolvido, ou melhor, vai estar se desenvolvendo a partir dos anos 70, praticamente em tempo real, com qualquer área do mundo. Então, olha só que conjuntura a gente vai ter, melhor, quais desenvolvimentos a gente vai ter a partir dos anos 70. A gente vai ter um intenso desenvolvimento tecnológico nos sistemas de telecomunicação.
Em qual sentido? O desenvolvimento do sistema rede, da internet, ela já vinha se desenvolvendo antes, mas a partir desse momento vai se tornar muito intenso o desenvolvimento da internet, assim como o seu uso a nível mundial. O desenvolvimento da informática, né, ou seja, de computadores, de satélites e cabos de fibra ótica. E isso vai fazer com que haja uma intensa circulação de informações, assim como também pessoas de diferentes áreas do mundo, e não só pessoas, empresas localizadas em diferentes áreas do mundo consigam se comunicar praticamente em tempo real, que é o que a gente vivencia hoje. Né? Então, vamos pensar que o que a gente vivencia hoje é fruto de todo esse processo. Por exemplo, a gente está aqui, mesmo à distância, se comunicando em tempo real. Estou falando com vocês por meio do meu computador, por meio da internet, né, explicando matéria para vocês em tempo real. Então, o que eu estou fazendo aqui, vocês estão vendo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, né, o que eu estou falando, os meus gestos, por conta dessas tecnologias que foram desenvolvidas a partir dos anos 70. Ao mesmo tempo que isso aconteceu com os sistemas de telecomunicação, isso também vai acontecer com os sistemas de transporte. Então, a partir dos anos 70, os navios, eles vão ficar com uma capacidade de transportar carga muito maior do que antes. Então, para vocês terem uma ideia, que está na apostila de vocês, inclusive, essa informação. Nos anos 70, nos anos 60, os navios eles tinham capacidade de transportar mais ou menos 22 mil toneladas, né, numa única viagem de mercadorias, matérias-primas, recursos naturais. Atualmente, é por volta de 47 mil. Na verdade, tem alguns navios que têm uma capacidade maior ainda e conseguem transportar quantidades de carga maior do que isso que eu estou falando para vocês. E mais do que isso, além deles conseguirem transportar mais carga, eles também fazem uma viagem com uma velocidade muito mais rápida. Então, por isso, eles chegam muito mais rápidos em qualquer lugar do mundo. Então, vai mudar o quê? Toda a nossa relação com o espaço-tempo. O que isso quer dizer? Que a gente vai se comunicar praticamente em tempo real com qualquer área do mundo, claro, desde que esse local também esteja com infraestrutura tecnológica. Em que sentido? Como tem acesso a computadores, à internet, a satélites de informação, certo? Assim como também, né, a nossa relação com o deslocamento vai mudar, porque a gente gasta menos tempo, eu falo, não só nós enquanto indivíduos, para nós também, mas pessoas gastarão, melhor, desculpa, mercadorias também levarão menos tempo para sair de um local e ir para outro, certo? Tudo bem? E aí vale a pena falar que além dos navios, do transporte marítimo, também houve uma intensa evolução nos sistemas aéreos, ou seja, os aviões também eles vão sofrer avanços tecnológicos. Em que sentido? Os aviões eles vão conseguir transportar o maior número de passageiros numa única viagem, assim como também eles vão fazer essas viagens de forma mais rápida. Então, isso vai acabar gerando um intenso deslocamento de pessoas pelo mundo. Então, o que a gente vai ter a partir de 1970? Uma intensa circulação de informações e pessoas se comunicando em diferentes áreas do mundo por conta dos sistemas de telecomunicação, assim como também a gente vai ter um intenso deslocamento de matérias-primas, recursos naturais, mercadorias, né, pelo transporte marítimo e de pessoas por conta do transporte aéreo. Duas pessoas, né, falaram aqui no chat ou levantaram uma mão, então podem falar. Bom dia, Fernando. Bom dia, Pedro. Então, para vocês que chegaram um pouquinho depois, eu deixei aqui a apostila 2, tema 4. Eu já comecei a explicação. Vocês perderam alguma parte da explicação e vocês querem que eu volte ao assunto? Sim? Não? Não? Conseguiu pegar então, Fernando? Pedro, você também? Não pegou? Então tá, eu vou voltar então um pouquinho no tema. Então é o seguinte, o tema da aula de hoje, né? Então, voltando, tema 4 da apostila 2, que está na página, deixa eu só visualizar aqui, página 28 da apostila de vocês, tá? Então, eu estou aqui mostrando o tema 4 para vocês se localizarem dentro do material, e a gente vai falar a respeito da globalização.
antes de eu falar para vocês de fato o que é essa globalização que a gente vivencia atualmente, eu comecei a dar um contexto histórico de quando esse processo começou a acontecer. Então, a gente fala que a globalização, ela de fato começou a acontecer a partir das inovações tecnológicas que começaram a acontecer durante a terceira Revolução Industrial em 1970. Tá? Então, assim, na verdade, de acordo com o teórico Milton Santos, que é um geógrafo super renomado, um geógrafo brasileiro, inclusive um dos poucos geógrafos negros, um dos poucos intelectuais negros e brasileiro, né, a respeito desse tema, ele conseguiu inovar, ou seja, ele conseguiu fazer com que os estudos a respeito desse processo de globalização fossem totalmente transformados. Então, assim, a nossa referência, quando se trata sobre o tema de globalização, é o Milton Santos, que é esse geógrafo brasileiro que eu falei para vocês, tá? E é o seguinte, para a gente entender, então, a globalização, ele fala que ela vai começar lá a partir de 1500, que vai ser a partir daquele momento, ou seja, por conta das grandes navegações, que vai começar a ter uma intensa evolução dos sistemas de transporte e de comunicação ao longo dos séculos. Mas, a partir de 1970, com a terceira Revolução Industrial, o que vai começar a acontecer? Vai começar a ter inovações tecnológicas que vão revolucionar e vão gerar uma intensa evolução desses sistemas de transporte de comunicação. Como assim? Então, tudo que aconteceu antes de 1970 foi importante? Claro que foi importante. Mas, a partir de 1970, todas as inovações tecnológicas que vão acontecer nesse contexto vão transformar em muito a nossa relação com tempo e espaço. Como assim? A partir de 1970, por conta das tecnologias que vão ser criadas nesse contexto, a gente vai conseguir se comunicar praticamente em tempo real com qualquer área do mundo, assim como também o deslocamento de mercadorias, matérias-primas, recursos naturais e pessoas pelo mundo vão se intensificar bastante. Pedro, até aqui você entendeu? Sim? Então tá. Então, voltando. Eu vou então compartilhar aqui de novo minha tela. O que eu estava dizendo foi o seguinte: por que as transformações, melhor, os avanços tecnológicos de 1970 foram tão transformadores para gerar todas essas mudanças? Que é o seguinte, a partir de 1970 vai ter um desenvolvimento da informática, né? A informática já vinha se desenvolvendo, tanto é que o Alan Turner, que foi aquele matemático inglês que criou o primeiro computador, né? Ele fez isso no contexto da Segunda Guerra Mundial. Para quem gosta desse tema, tem um filme bem legal, que é o Jogo de Imitação. Não sei se vocês já viram ou ouviram falar, mas vale muito a pena. Então, os computadores já vinham sendo criados, mas a partir de 1970 vai ter uma intensa evolução na informática. Então, assim, esses computadores menores, eles vão começar a ser criados a partir de 1970. Porque o primeiro computador, o ser humano conseguiu entrar dentro. E fora que ele tinha uma capacidade muito menor do que aqueles que existem atualmente, né? Então, a partir dos anos 70, vai ter uma intensa evolução da informática, assim como também vão ter a criação dos satélites que vão transmitir informação, né, praticamente em tempo real para qualquer área do mundo. Então, a gente vai ter satélites de informação e de telecomunicação. Também vão ser criados cabos de fibra ótica que vão aumentar a velocidade com que as informações se deslocam a nível mundial, e tudo isso vai fazer com que pessoas, e não só pessoas, empresas, em qualquer área do mundo, consigam se comunicar praticamente em tempo real, por conta do uso de computadores e de todos esses avanços nos sistemas de telecomunicação. Até porque o que a gente chama hoje de internet, né, que na verdade é um sistema em rede, também começa a se desenvolver a partir desse período. Então, os computadores, a informática, junto com o sistema rede, que é a internet, e esses satélites de comunicação, os cabos de fibra ótica, vão fazer com que informações circulem rapidamente, em tempo real, com qualquer área do mundo. Ou melhor, em qualquer área do mundo. Desde que esse local tenha essa infraestrutura de informática e de internet e também consiga receber os sinais de satélite. Tudo bem?
E eu falei que ao mesmo tempo, né, isso para quem chegou antes, ao mesmo tempo que essa evolução aconteceu nos sistemas de transporte, mudando então essa relação de comunicação, também vão acontecer mudanças melhor, desculpa, transporte não, nos sistemas de telecomunicação, ao mesmo tempo que todas essas mudanças, inovações, né, tecnológicas aconteceram no sistema de telecomunicação, também vão acontecer mudanças no sistema de transporte. Também vão acontecer evoluções tecnológicas no sistema de transporte. Em que sentido? Os navios, a partir de 1970, eles vão ter uma capacidade de transportar cargas muito maior do que anteriormente, ou seja, os navios numa única viagem vão conseguir transportar muito mais toneladas de mercadorias, matérias-primas, do que anteriormente a esse contexto. Ou seja, eu dei um exemplo aqui que em 1960 os navios conseguiam transportar por volta de 22 mil toneladas de mercadoria numa única viagem, e atualmente eles têm capacidade por volta de 50 mil toneladas numa única viagem. Mais que isso, também os navios foram ficando mais velozes, ou seja, eles gastam menos tempo para ir de uma área do mundo para outra. Então, isso tudo gera uma mudança na nossa relação tempo e espaço. Como assim? Atualmente, comparado com qualquer outro período histórico, né, nós gastamos muito menos tempo para nos comunicarmos com qualquer área do mundo, né, comunicação em tempo real ou quase em tempo real, como a gente tem atualmente. E aí, então, Pedro e Fernando que chegaram depois, eu dei como exemplo agora. Nós estamos distantes, mas estamos nos comunicando simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Enquanto eu estou falando, você já está me ouvindo. Então, todas essas inovações tecnológicas, mas principalmente aquelas que aconteceram a partir de 1970, com a terceira revolução industrial, geraram isso, assim como também fez com que a evolução do sistema de transporte fizeram com que houvesse uma intensa circulação de mercadorias e matérias-primas, uma velocidade muito mais rápida pelo mundo do que qualquer outro contexto histórico. Galera, tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu o que eu falei? Por favor, me deem um ok, porque então eu vou continuar a explicação. Se vocês tiverem dúvida, aproveita para então tirar agora. Ótimo, todo mundo dando uma devolutiva aqui. Então, qualquer coisa, vocês levantem a mão ou mandem aqui no chat, que aí então eu interrompo a explicação e eu retomo novamente. Mas por que então eu falei de todas essas inovações tecnológicas, né? Eu falei de tudo isso para a gente entender, então, que tudo isso vai influenciar no nosso modo de vida. E não só no nosso modo de vida, também no modo como as empresas produzem mercadorias. Ok? Então, uma coisa que eu quero retomar com vocês. A partir da Segunda Guerra Mundial, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial, como eu falei várias vezes em sala de aula, ela acaba em 1945. A partir desse período, né, ou seja, 1945, 1950, várias empresas começam a abrir filiais em diferentes países. Empresas essas que a gente chama de multinacionais. Então, empresas principalmente de países desenvolvidos, que a gente inclusive já comentou em aulas anteriores. Então, empresas de países como Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Japão, entre outros países, né, mas principalmente esses, elas começam então a sair dos seus países de origem e abrir filiais em diferentes áreas do mundo, tudo bem? E aí então essas empresas abrem filiais principalmente em países em desenvolvimento, países que a gente considera como subdesenvolvidos. E por que nesses países? Porque eles acabam dando certos incentivos para que essas indústrias se instalem nos seus territórios. Que tipos de incentivos? Eles acabam reduzindo ou até mesmo não cobrando impostos por muitos anos para que essas empresas se instalem nesses países. Além disso, são países que oferecem mão de obra, assim como fontes de energia e matérias-primas bastante baratas, muito mais baratas do que no país sede. Além disso, são países também que têm uma flexibilização com relação a leis trabalhistas e ambientais. Então, muitas vezes, essas filiais, elas acabam degradando o meio ambiente, gerando vários impactos ambientais, né? E por mais que o país tenha leis para evitar isso,
No caso dessas empresas, é como se essas leis, uma vez que elas não cumprem, fossem perdoadas, né? Por exemplo, você que tá, por exemplo, eu ia dar um exemplo, mas eu lembrei agora de um melhor. Vamos lembrar que o rompimento das barragens de sedimentos lá na região de Brumadinho, né, foi feita pela Samarco. E a Samarco é uma empresa que não é brasileira, né? Então, olha só, ela contaminou todo o solo da região porque assim, toda vez que tem a atividade mineradora, tem a utilização de metais pesados. E esses metais pesados, né, eles acabam contaminando o solo, né? E para sempre, praticamente, demora muitos, para sempre não, mas demora muito tempo para esse solo se descontaminar. Então, o solo da região, a partir do momento que as barragens, foram 3 barragens, se romperam e derramaram, ou seja, todo aquele solo, aqueles sedimentos cheios de metais pesados, né, foram se esparramando pela região, além de destruírem a cidade, provocarem um grande número de mortes, também contaminaram o solo da região, assim como também esse solo chegou nos rios da região, contaminou também os rios da região, né? Vale lembrar até que numa dessas um rio morreu. O que morreu? A água não tem mais oxigênio. Então, olha só o grande impacto ambiental que aconteceu por conta de uma atividade de uma empresa estrangeira e que, na verdade, foi meio que perdoada essa atitude que ela fez, né? Porque foi sentenciado que ela deveria pagar a indenização nas famílias, né? E assim por diante. Só que, na verdade, o que a gente sabe atualmente é que esse pagamento não foi feito, né? E, além disso, ela continua exercendo suas atividades aqui no Brasil. Então, é um exemplo de flexibilização das leis ambientais. Leis para isso, para evitar esse tipo de situação, assim como também para que as empresas respondam por esse tipo de situação, elas existem? Elas existem. Elas são colocadas em práticas? Muitas vezes não, principalmente para empresas multinacionais. E a flexibilização também de leis trabalhistas, por exemplo. Teoricamente, de acordo com as leis trabalhistas aqui no Brasil, as pessoas devem trabalhar por volta de 44 horas semanais, o que isso dá mais ou menos 8 horas por dia. Mas a gente sabe muitas vezes que as pessoas trabalham muito mais do que isso. Então, a partir do momento que as pessoas trabalham mais que 8 horas por dia, elas deveriam receber aquilo que a gente chama de hora extra. Mas muitas empresas pagam? Não. Inclusive, e principalmente, se forem empresas multinacionais, que vieram de outras áreas do mundo. Para dar um exemplo, então, para vocês, a respeito do que seria essa flexibilização de leis trabalhistas ambientais. As leis existem, mas muitas vezes elas não são respeitadas, principalmente por essas empresas, ok? E aí, então, a partir dos anos 50, empresas desses países desenvolvidos começam a abrir filiais, né, em países em desenvolvimento por conta de todos esses atrativos, ok? Bom, mas por que eu estou fazendo esse resgate histórico? Porque a partir de 1970, a partir da revolução, da terceira revolução industrial, com todos esses avanços nos sistemas de telecomunicação e nos sistemas de transporte, como eu acabei de explicar para vocês, as empresas multinacionais agora vão começar a se instalar no maior número de países. Então, se elas já vinham se instalando em vários países do mundo, a partir dos anos 70, elas vão se instalar no número maior ainda de países. Mais do que isso, galera, também elas vão gerar uma fragmentação da produção de mercadorias a nível mundial. Como assim? As filiais de multinacionais de 1950 e 1960, cada uma das filiais, e isso é muito importante que vocês entendam, portanto, prestem muita atenção. Cada uma das filiais das multinacionais, elas produziam um produto inteiro dentro das suas filiais. Então, eu vou dar um exemplo, a Nike. A Nike é uma multinacional, né, no caso que existe desde 1902, desde o início do século XX, e durante, então, a história, ela foi instalando filiais para produzir tênis, assim como agasalhos, assim como outras coisas relacionadas a esportes, né, em diferentes áreas do mundo. Só que cada uma dessas filiais da Nike, a partir dos anos 50, elas produziam um produto inteiro dentro das suas filiais. Então, elas produziam tênis inteiro, assim como os agasalhos inteiros, dentro das suas filiais. A partir dessa evolução nos sistemas de transporte de comunicação, começa a haver uma fragmentação da produção. Como assim? Cada filial dessas multinacionais, que agora atuam num número de países muito maior,
vão produzir apenas partes de uma mesma mercadoria. Como assim? Na verdade, vão produzir alguns componentes de uma determinada mercadoria. Então, por exemplo, voltando à questão do tênis, né? Então, a partir de 1970, como ficou fácil se comunicar com qualquer área do mundo, né? Assim como também transportar matérias-primas, recursos naturais ou mercadorias, e agora uma venda, ou melhor dizendo, agora um complemento, assim como também partes de uma mercadoria, né? Ficou mais fácil, mais rápido transportar partes de uma mercadoria para diferentes áreas do mundo. O que essas empresas vão fazer é explorar aquilo que de mais barato, melhor dizendo, que ela gasta menos para produzir em diferentes áreas do mundo. Então, voltando ao exemplo dos tênis da Nike, né? A partir de 1970, por exemplo, a sola vai ser produzida num certo país, né? Então, só a sola vai ser produzida em um determinado país. Por que naquele país? Porque o acesso à matéria-prima da borracha é mais barato, tá? Legal. Então, só a sola vai ser feita no país. Enquanto isso está acontecendo em outro país, inclusive em outra filial, vai estar sendo produzida a parte, então, do tecido do tênis, né? O tecido junto com o couro. Então, o couro junto com o tecido vai estar sendo costurado. Enquanto isso está acontecendo em uma outra área do mundo, o cadarço, aquele plastiquinho do cadarço, né, que vem aí na ponta, vai estar sendo produzido em uma outra área do mundo. E por que, então, está tudo fragmentado? Para explorar a mão de obra e a matéria-prima mais barata de diferentes áreas do mundo. Porque quanto menos se gasta para produzir esse tênis, mais a empresa lucra, como a gente já falou, certo? Inclusive, eu vou falar melhor sobre isso na videoaula que eu deixei para vocês lá no blog. E aí, então, o que acontece? Depois que todas essas diferentes partes, esses diferentes componentes do tênis foram feitos em diferentes áreas do mundo, por conta dessas filiais de empresas multinacionais, só que agora, como essas empresas elas atuam num número muito maior de países, a gente já não chama mais elas de multinacionais. O termo correto é transnacionais. A gente tem empresas que atuam por volta de 150, 160, 170 países. Lembrando que nós somos por volta de 200 países no mundo. Então, assim, o número de países que essas empresas atuam é muito elevado. Em cada uma dessas filiais se produz apenas uma parte da mercadoria, ok? Por isso o termo correto atualmente não é mais multinacionais, mas sim transnacionais, porque elas atuam em um grande número de países, onde cada uma dessas filiais produzem apenas uma parte da mercadoria, um componente da mercadoria, e depois que essas diferentes partes de uma mesma mercadoria, que no nosso exemplo aqui é o tênis, são fabricadas, tudo isso é unido, ou seja, tudo isso vai para um único país, onde o produto vai ser finalizado e depois vai ser exportado para vários países do mundo. E aí pessoas em diferentes lugares conseguem comprar essa mesma mercadoria. Então, quando a gente compra um produto, né, por exemplo, qualquer coisa que vocês comprem, né, mas que vamos imaginar que chegue na sua casa, que você comprou agora na quarentena alguma coisa para chegar na sua casa. Além da viagem, né, que esse produto fez para chegar na sua casa, na verdade, diferentes partes do produto já viajaram em diferentes áreas do mundo, porque cada uma dessas partes foi produzida em uma diferente área do mundo. E por incrível que pareça, mesmo com toda essa fragmentação e esse transporte de uma parte do produto para outro país, ainda assim as empresas gastam menos para produzir do que elas gastavam anteriormente, produzindo o produto inteiro num único país. Então, por isso, a globalização, além de mudar completamente o nosso estilo de vida, porque hoje a gente faz uso intenso dos meios de telecomunicação, de todos esses avanços tecnológicos, né? Assim como também a gente gasta menos tempo para viajar de uma área para outra, para se deslocar, então, de uma área para outra do mundo, além de ter transformado a nossa vida, mudou principalmente o modo de produção de mercadorias a nível mundial. Ou seja, houve uma fragmentação da produção em cada uma das filiais de empresas transnacionais. Galera, até aqui está claro? Deu para entender? Algo não ficou claro? Ok? Tudo bem até aqui?
Ótimo, que bom que vocês entenderam. Bom, e aí continuando, né? Todo esse processo que eu expliquei para vocês. Então, em resumo, o que é a globalização? A globalização é uma evolução nos sistemas de transporte de comunicação que vai acontecer a partir de 1970, ou seja, na terceira revolução industrial, que vai gerar uma intensa circulação de informações, assim como também de capitais, porque investimentos financeiros vão ser feitos agora de forma online, né, e rapidamente vão sair de um país e vão entrar no outro. Então, uma intensa circulação de informações, de capitais, dinheiro, investimento, assim como também de mercadorias e pessoas pelo mundo todo. E isso vai gerar uma integração entre os diferentes países do mundo, uma maior integração. Tanto é, galera, que é muito comum a gente ter ideia de que os lugares estão mais próximos. Como assim? Como a gente se comunica facilmente e praticamente em tempo real, e a gente gasta menos tempo para poder se deslocar de uma área do mundo para outra, a gente tem a impressão de que os lugares eles estão mais próximos. Então, isso mudou, inclusive, a nossa relação espaço-tempo. A quantidade de tempo que a gente leva para se deslocar no espaço ou para se comunicar com outra área do mundo. Isso mudou, inclusive, essa relação. E aí isso dá a impressão de que os lugares estão mais próximos, né? Inclusive tem um termo para isso, que é o que a gente chama de aldeia global, que é como se todos os lugares do mundo estivessem próximos uns dos outros. Mas, na verdade, eles não estão. O planeta Terra não mudou nada. O que mudou foi exatamente o nosso deslocamento no espaço, o tempo que a gente leva para esse deslocamento, uma vez que a evolução dos sistemas de transportes, né, fizeram com que os vários sistemas de transportes ficassem muito mais velozes, e por isso, então, a gente gasta menos tempo para se deslocar no espaço, assim como também a velocidade da comunicação, que ficou praticamente em tempo real. Então, a gente tem essa impressão de que o mundo está menor por conta das nossas relações com sistemas de telecomunicação e de transporte, que são muito mais velozes do que em qualquer outro momento da história. Mas não necessariamente houve um encurtamento das distâncias. O mundo não está mais próximo, os lugares do mundo não estão mais próximos. Tudo bem? Bom, mas todo esse processo, como eu disse, gerou uma intensa relação entre os países, uma maior integração entre os países e uma integração em diferentes sentidos. Uma integração econômica, como assim? A gente vê mercadorias de diferentes áreas do mundo muito facilmente nos nossos territórios, certo? Por conta, né, de todo esse sistema de transporte que aconteceu, a evolução, ou seja, por conta exatamente de ser muito fácil, muito rápido, levar mercadorias de uma área do mundo para outra. Então, a gente encontra no nosso dia a dia facilmente mercadoria de qualquer lugar do mundo, que foi produzida em qualquer lugar do mundo, inclusive, na verdade, em diferentes partes do mundo. Esse é um ponto. Segundo, a gente também tem uma integração social, exatamente por conta dessa intensa relação entre as pessoas. Então, eu tenho certeza que alguns de vocês falam com pessoas que estão em outros lugares do mundo e falam facilmente na hora que quiserem, conseguem falar em tempo real. Então, isso gerou também uma intensa integração social entre os países do mundo. E também uma integração cultural. Como assim? Se vocês observarem pessoas de diferentes países, elas têm uma cultura muito padrão. Como assim? Elas tendem a ter os mesmos hábitos alimentares, elas tendem a ter os mesmos, a se vestirem de maneira muito parecida, assistirem os mesmos filmes, as mesmas séries, assim como também ouvir as mesmas músicas. Então, isso gerou uma integração, né, cultural também entre diferentes povos do mundo todo. Tudo bem? Então, olha só quanta globalização vai mudar a nossa vida. Então, toda essa evolução dos sistemas de transporte e comunicação vai gerar uma modificação no modo de produção de mercadorias, ou seja, gerando essa fragmentação da produção a nível mundial. E, além disso, vai também influenciar no nosso dia a dia, porque a gente vai conseguir se comunicar mais rapidamente com qualquer área do mundo e gastar menos tempo também para poder chegar em qualquer área do mundo, dando a impressão de que os lugares estão mais próximos, embora não estejam, como a gente acabou de falar, mas a gente vai estar mais conectado, né, economicamente, socialmente e culturalmente com diferentes áreas do mundo. Economicamente, porque a gente vê nos nossos territórios, nos nossos países, nas nossas cidades, mercadorias do mundo todo.
assim como também mercadorias que são do mundo todo, que inclusive foram produzidas em diferentes áreas do mundo. Assim como também a gente tem uma integração social, a gente se comunica com pessoas de qualquer lugar do mundo, né? E também uma integração cultural, porque a gente acaba tendo aquilo que a gente chama de cultura de massa, ou seja, pessoas de diferentes países, né, que historicamente teriam diferentes culturas, atualmente elas têm hábitos culturais muito parecidos, ou seja, se alimentam de maneira parecida, ouvem músicas parecidas, assistem as mesmas formas de entretenimento, como filmes, séries, têm acesso a livros parecidos, assim como gibis parecidos, né, e também fazem uso de roupas muito parecidas, né? E isso tem acontecido por quê? Porque as empresas transnacionais, elas tendem a vender a mesma mercadoria para diferentes áreas do mundo, inclusive esses produtos culturais. E as pessoas de diferentes áreas do mundo consomem esses produtos culturais e isso gera uma cultura de massa, ou seja, uma cultura padrão em diferentes países do mundo. Deu para entender, galera? Ficou claro isso? Sim. Se vocês observarem, né, eu sempre gosto de, quando eu dou essa aula, falar isso. Quantos de vocês ouvem música realmente brasileira? Vamos lá, agora vocês podem ativar o microfone, porque aquilo que eu precisava explicar, eu já expliquei. E agora eu quero ver um pouquinho de vocês, como que vocês depreenderam tudo isso que eu falei. Quantos de vocês ouvem música 100% brasileira ou a maior parte das músicas que vocês ouvem, de fato, são brasileiras? Então, Lari, a maioria das músicas que eu escuto são brasileiras, mas, tipo, minha playlist é meio a meio. Tá, mas Tem várias playlists, mas a maioria delas é meio a meio. não, legal, mas você, Mari, e os demais? Olha, essa pergunta é muito difícil, na verdade, eu ouço um pouquinho de tudo, mas sim, eu gosto muito de música brasileira. Legal. Mas Eu só ouço Marília Mendonça. Marília Mendonça. Ah, é, você só fala do sertanejo, né? Eu lembrei. Mas, ó, eu tenho certeza que vários de vocês, embora ouçam músicas brasileiras, também ouvem muita música estrangeira. Eu sou muito mais americana. Então, eu escuto muita. Minha playlist é feita de música americana, só que aqui em casa, meus pais, eles escutam muito samba, então eu sou obrigada a escutar samba. entendi. Mas mais do que isso, gente, não é música americana, porque assim, americanos são todos aqueles que vivem no Norte-americano. Mais do que isso, na verdade, estadunidenses. Porque vocês ouvem música mexicana? Não. Canadense. Porque a América do Norte, ela é formada por Canadá, Estados Unidos e México. Então, percebem que, na verdade, em geral, são músicas estadunidenses, ou, quando não, europeias. Né? Claro que vai ter pessoas aqui que ouvem, por exemplo, K-pop, outras coisas. Mas, em sua maioria, vocês mesmos aqui já falaram que acabam sendo mais música estadunidense. Isso tem a ver com o fato de várias empresas multinacionais serem dos Estados Unidos, inclusive empresas do entretenimento, da cultura do entretenimento, tem a ver, percebe? Então, é só para a gente prestar atenção, né, que em várias das coisas que a gente tem como referência cultural, na verdade, nem são do nosso próprio país, vem de fora, e vem de fora, inclusive, né, e é fácil o nosso acesso a tudo isso por conta de todo esse processo de globalização que a gente está falando. Deu para entender o que eu quis dizer? Sim. Sim. E séries? Aí, séries é um exemplo, assim, mais que música até. Série brasileira, vamos lá. Quem gosta de série brasileira, já viu muita série brasileira, só vê série brasileira. Eu tentei ver uma vez, série brasileira. mas não consegui. Brasileiro não gostei, gosto não. muito. Ah, eu também não gostei. Eu acho que eu já vi uma. Então, vamos lá, tá vendo? Assim, não gostou, mas assim, às vezes a gente não gosta porque já existe até aquela coisa, aquele sentimento que, ai, nossa, o que é de fora é melhor. Né? Existe isso, ou de fato você não gostou mesmo. Mas percebe o quão a gente consome muito mais elementos culturais que é de fora do que de fato produzido aqui dentro? Filmes também. Né? Quem aqui assiste muito cinema brasileiro, por exemplo?
Ah, eu gosto O do quê? cinema brasileiro. Eu também. Eu, porque minha mãe trabalha com isso. Eu até assisto, mas eu não assisto tanto. Isso que eu queria saber, ó. A gente até assiste, mas é a maioria das coisas que a gente assiste? Em geral, não. Não. É só para vocês perceberem que a globalização está mais na vida de vocês do que vocês imaginam. Mas deu para entender o que esse processo é? Sim. A gente vivencia tanto, e não só no âmbito individual, né? Principalmente na questão empresarial. Isso vai gerar um intenso fluxo de mercadorias, de capitais, assim como de informações. Vamos pensar agora com relação ao corona, tudo que acontece no mundo a gente fica sabendo quase em tempo real, por conta dos sistemas de telecomunicação, da internet, dos computadores, como a gente falou. Então, olha só, como a gente vivencia tudo isso. Tudo bem, galera? Sim. Bom, então, eu já vou encerrando a aula, né? Falta um minutinho e eu tenho aula com 8 agora na sequência. E aí, então, lembrando, quem não mandou o trabalho ainda, por favor, mande. Você tem o dia de hoje inteiro para fazer isso, né? E, além disso, tem uma videoaula com a continuação desse tema lá no blog para vocês. Na continuação, eu vou falar de quanto os avanços tecnológicos, eles vão aumentar a produção de mercadorias. Só que se por um lado eles fazem isso, por outro, eles substituem o uso de mão de obra e isso vai gerar desemprego. E existem dois tipos de desemprego, e aí eu quero que vocês prestem atenção nisso lá na videoaula, e também a gente vai começar um pouquinho a falar a respeito do comércio internacional, mas sobre isso eu continuo na aula de amanhã também, tá? Galera, um beijo, assistam a videoaula e tem um exercício para vocês fazerem. Não deixem de fazer, tá? Beijo para vocês, oitavo B. Tchau pra você. Tchau, galera.